DNA do Brasil, segunda edição, com Charles Kiefer e Francisco Marchal. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo encontro do DNA do Brasil, que é um ciclo de palestras com enfoque histórico, filosófico e político que propõe o debate sobre a formação histórica e cultural do país e conta com expoentes de vários segmentos. O ciclo de palestras foi dividido em módulos temáticos e durante este ano de 2013 se desenvolverá baseado na discussão do comportamento e da identidade do povo gaúcho. Na abertura, nós tivemos a presença do gestor cultural Danilo Santos de Miranda e do nosso prefeito Jairo Jorge. E hoje, no segundo encontro, os nossos ilustres convidados, que eu vou pedir que subam ao palco, são o escritor Charles Kiefer e o pesquisador e historiador Francisco Marchal. A concepção do evento é muito afortunada. O DNA do Brasil. Atualizar a reflexão sobre os componentes fundamentais da cultura brasileira. E, no caso, inaugurando com um cruzamento de disciplinas muito instigante da genética, das biociências, de onde vem a compreensão do ácido desoxirribonucleico, que nós chamamos DNA, e que, pelo estudo da composição das proteínas básicas que formam a nossa carga genética, procura apresentar uma visão do que é o mundo biológico na sua complexidade e humana em particular. O conhecimento sobre o DNA vem do século XIX, mas adquiriu consistência paradigmática na década de 50, por obra de dois grandes pesquisadores ingleses, James Watson e Francis Crick, que em 1952 publicam aquela hélice famosa do DNA, que eles valem o Prêmio Nobel em 1962. E desde então avança essa pesquisa da genômica, concluída em 2003, com o desvendamento final do genoma humano. Então, de um lado, nós temos essa cultura de grande atualidade, porque hoje a genética, junto com as neurociências, roubou da física o papel de vedete das ciências, né? A física revolucionou a história do pensamento, revolucionou a história das ciências no início do século XX, com a teoria da incerteza, a teoria do caos, a quântica, a teoria da relatividade geral e especial. E isso provocou grandes transformações, entre as quais a catástrofe das bombas de Hiroshima e Nagasaki, mas também revoluções em todos os campos, na medicina em particular. Hoje, a neurociência, como pesquisa de vanguarda, e a genética, como já um campo aplicado, tem esse papel. E provocam as demais ciências a acompanhar a sua linguagem. E daí esse cruzamento que leva, então, o pensamento sobre o DNA a pensar a história. Ocorre que a história tem elementos em comum e elementos de divergência com a genética. O principal deles é um que eu tenho discutido muito com o principal geneticista do Brasil, na atualidade, um professor da URGS chamado Francisco Mauro Salzano, um dos maiores cientistas da atualidade. E ele pesquisa o povoamento das Américas a partir do cálculo da distância genética. E nós temos uma discussão que evolui ao longo dos anos, né, sobre a relação entre genética e história, exatamente. E que pecha num problema, que colide com um problema paradigmático muito sensível. As mudanças genéticas são de longo curso e as históricas são muito dinâmicas, são de grande velocidade. Então, as mudanças históricas e culturais correm num ritmo que apenas depois de muitas e muitas e muitas gerações se transforma em mutações que viram carga genética. Então, é muito complexo nós vermos uma sincronia ou um elemento explicativo histórico na genética. Porém, ela ajuda a compreender os grandes processos migratórios, sobretudo quando eles têm uma história linguística forte, como é o caso dos indo-europeus, que é o maior processo migratório do planeta Terra, no qual nos incluímos, né, os indo-europeus que se expandem da Península Ibérica ao Vale do Rio Indo, na Antiguidade, e que na Idade Moderna ultrapassam o Oceano Atlântico e aqui estão até hoje implantando o seu modo de ser, provindo da Antiguidade. Então, há essa dificuldade, mas há também o proveito de metáforas e de imagens que vêm de um lado ao outro. E, neste caso, a imagem dos componentes formativos, e que nos ajuda a compreender o que há de essencial, o que há de histórico, o que há de explicativo sobre, enfim, o que ocorreu no tempo, nossa formação, e o que ocorre na atualidade,
nossa experiência sincrônica no mundo atual, no mundo contemporâneo, e o que dessas experiências se projeta para o futuro, ou seja, pensar os elementos de permanência e transformação da sociedade brasileira. Então, assim eu entendi, Isabel, prezados amigos, convidados, professor Charles Kiefer, o desafio que o Luciano e a Isabel conceberam, de nós examinarmos os elementos formativos da cultura brasileira e como eles, ainda que inaparentes, produzem o Brasil aparente, o Brasil que nós percebemos com os corpos, que são o sujeito do conhecimento, tudo que nós conhecemos por meio corpóreo. Nisso, nós vamos novamente para o cenário cognitivo, epistemológico, metodológico, histórico, onde se formou a teoria ou o paradigma do DNA, que eu acabei de localizar na década de 50. É dessa data a autoria de uma obra, a meu ver, como historiador, essencial para compreendermos o que há de mais relevante, o núcleo do DNA histórico brasileiro. Claro, assim como o genoma humano tem 3 milhões de pares de alelos, que ajudam a explicar, e que tentam explicar tudo, inclusive a maneira com que a gente põe o chapéu na cabeça, além das mutações e doenças, mas isso tenta explicar também pelo menos 170 aspectos comportamentais estão mapeados nesse cálculo. Ora, nas ciências humanas e no comentário dessa natureza, não é possível a gente sequer ensaiar algo dessa amplitude. Então é preciso uma hierarquia, examinar os elementos dos quais podemos deduzir, dos quais podemos compreender o restante da experiência histórica. Exatamente a metáfora do DNA para a história, os elementos constitutivos, permanentes e que podem estar, usando uma linguagem da genética do século XIX ainda, podem estar latentes, não serem dominantes, mas estão impregnando a potência histórica brasileira, incluído aí o RS, do RS e do Brasil, ambos, cortesia ou bairrista. Na década de 50, como eu dizia, naquela época ainda dominava a inteligência brasileira um desejo de compreender a sua formação e a sua estrutura. Esse desejo vem do final do século XIX, com José de Alencar, Silvio Romero, grandes críticos da história, da memória cultural brasileira. Ele se renova na década de 20, com o modernismo brasileiro, com as vanguardas modernistas, e tem um ponto decisivo na obra do pai do Chico Buarque de Holanda, o grande historiador, crítico literário, Sérgio Buarque de Holanda. Em 1936, ele então com 34 anos, é de 1912, publica o livro Raízes do Brasil. E Raízes do Brasil é o livro fundamental que eu recomendo a qualquer estrangeiro, quando me perguntam, para entender a nação brasileira, a cultura brasileira. Ali está, entre outros, o capítulo onde ele explica essa tese da cordialidade, o brasileiro homem cordial, que foi percebida de maneiras muito diferentes. Agora está o José Simão, que é muito engraçado, falando do brasileiro cordial e coloca assim placas assim, de uma crueza, não estaciona aqui, senão vou jogar a tua mãe no esgoto. Esse é um brasileiro cordial, eles chamam. Então, essa tese no Sérgio Buarque de Holanda é uma interpretação muito mais profunda, nutrida pela sociologia alemã, onde ele é formado, estudioso de Max Weber. E ele começa, professor Kiefer, o capítulo sobre o homem cordial com a Antígona de Sófocles. E o embate que há ali entre uma lei de Estado, proferida pelo tio da Antígona, o tirano em Tebas, Creonte, que interdita o sepultamento de um agressor da cidade, que era irmão de Antígona, Polinices. 2 irmãos se debateram, um estava dentro da cidade, outro estava fora. Os 2 morreram simultaneamente, um foi sepultado com honras de Estado e o outro foi interditado do sepultamento. Antígona tem um vínculo fraternal, cordial, com o Polinices, seu irmão, e transgride o edital, a interdição dada por Creonte, e por fim sepulta o seu irmão, Polinices. Isso é o enredo de um dos textos mais importantes da história da humanidade, que é a Antígona de Sófocles, representada em 442 a.C., no Teatro de Dioniso, em Atenas. E é dali que o Sérgio Buarque de Holanda toma um elemento para pensar a cultura brasileira. A dificuldade com que o brasileiro opera contratualmente, a informalidade, o predomínio das relações pessoais, o jeitinho e os seus produtos muito variados, alguns positivos,
a malandragem como forma da arte, da música, do samba, da música de boteco, mas a malandragem como golpe político, como golpe social, que ocorre cotidianamente para nosso assombro. Então, muitos ouvem essa palavra assim, o homem cordial, e pensam assim, não, é porque ele é muito educado, é um sujeito, o brasileiro é hospitaleiro, é afetuoso. Não, ele quer referir esse homem cordial. Então, ali ele faz uma espécie de antropologia histórica da cultura brasileira nesse livro. E esse livro continua sendo muito atual, muito marcante para se pensar a natureza da cultura brasileira. E pela preocupação que ele transmitiu aos seus sucessores. O principal deles, um gaúcho nascido em Vacaria, em 1925, e que publicou, em 1958, portanto, bem jovem, como Sérgio Buarque, tinha 33 anos na ocasião, o livro ainda crucial para se compreender o núcleo da estrutura histórica brasileira. Esse livro se chama Os Donos do Poder, obra de Raimundo Fauro. Se escreve F-A-O-R-O. Foi presidente da OAB, membro da Academia Brasileira de Letras, por esse mérito, por um mérito substantivo, não por ser ex-presidente como Sarney, ou general como Lira Tavares, ou cronista da Globo na academia. Transgride facilmente, não deixa entrar o Mário Quintana. Bom, então, a cordialidade na academia, Pitangui lá dentro, enfim, general Lira Tavares. O Raimundo Fauro escreve Os Donos do Poder, a formação do patriciado brasileiro. E ali ele pega o elemento central que nós temos que considerar, ainda permanente na estrutura histórica brasileira, embora nem sempre perceptível para nós que temos uma existência urbana. A estrutura do latifúndio. O Brasil dado como território nas capitanias hereditárias, em sucessivos processos em que cidadania, voz e direitos eram prerrogativas de quem tinha propriedades. E era dado lá nas ordenações manuelinas, que serviram de base para todos os códigos históricos do Brasil, a definição de quem teria lugar no cabildo, na Câmara, nas câmaras municipais. Eram os homens de bens. Homens de bens era quem tinha terra. Então só poderia ter cidadania ativa esse extrato social brasileiro. Depois, claro, esses homens de bens se travestiram com uma autoimagem de homens de bem, do bem, etc., como se fosse uma qualidade, que é um movimento muito grego. O grego tinha um conceito chamado kalokagatia. Desculpe o palavrão, mas não é um palavrão, quer dizer, belo e bom. É aquela ideia de um herói olímpico, aristocrático, brilhante nos jogos, grandioso na oratória, muito prestativo para a democracia, a autoimagem de uma elite, e a produção de um critério quase eugênico de excelência política, social, histórica. Então, a elite brasileira cresceu dentro desse molde de uma elite patrimonial. É o que o Raimundo Fauro estuda nessa obra, crucial, fenomenal. Então, ele examina não apenas essa origem, mas as mutações havidas nesse processo histórico. Examina como, por exemplo, ao final do Império, início da República, os primeiros anos da República, foi uma política de Estado chamada encilhamento. Vem da época ainda do Floriano Peixoto. O que fizeram ali? Um financiamento massivo, assim, em larga escala, inflacionário, porque baseado em girar a maquininha e produzir dinheiro, para estimular a industrialização do Brasil. Dali surgiram muitas empresas, poucas permanecem. A Antártica, que foi comprada pela Brahma, e hoje faz parte da Ambev, é uma delas. A maioria desapareceu. Então, o que surgiu dali? O germe de uma cultura industrial que só veio realmente amadurecer na época de Getúlio, após a década de 30, porque faltavam os bens de capital, produção de laminados, metais, coisas assim, indústria de base. O que examina o Raimundo Fauro? Quando cada classe nova, que deveria ter um fator, um componente modernizador, mas cada classe nova que surge no cenário brasileiro, mimetiza, historicamente, os comportamentos, as atitudes, a distância social que formou o patriciado latifundiário brasileiro. Então, os industriais vão repetir a mesma, em vez de atuarem com um sentido reformador, burguês, querendo criar uma classe média urbana, com o poder de consumo, mas também com o que mais vem disso, que é o poder de opinião, de inteligência cultural, de criação, de ascensão, de mobilidade, Então, esse elemento de mobilidade, ele ficou ainda restrito a um padrão colonial e teve que praticamente vir quase que um golpe do Estado contra a sociedade, porque a sociedade é uma sociedade oligárquica.
E foram as reformas trabalhistas que Getúlio fez e as que os sindicatos lutaram desde então para tentar quebrar essa herança vinda do mundo colonial. Então, aí está, sem dúvida alguma, um elemento decisivo para nós compreendermos o DNA brasileiro. O fato de que o Brasil se apresenta, está lá muito bonito no seu estandarte, muito bem definido na Constituição, República Federativa do Brasil. Ficção, piada ou deboche. Primeiro porque não é uma república, é uma oligarquia. Regime grego em que o Estado é realizado para assegurar os privilégios de poucos. Quem tem alguma dúvida disso, visite o Maranhão ou Brasília. E nós estamos sob a égide de ambos. Né? Não vou pronunciar o nome, mas vocês lembram? Eu já pronunciei, né? O autor dos Marimbondos de Fogo. Estandarte da oligarquia brasileira. Né? E nós, por vezes, achamos que é um fenômeno, assim, lá daquele Brasil mais arcaico, do Norte, do Nordeste. Mas isso é uma ilusão que nós temos no nosso tatear, um pouco cego, na cidade, né? Porque estamos sob a esfera de influência deles e também temos aqui esse componente oligárquico em todos os campos, econômico, cultural, político. Então, o alerta do Raimundo Fauro nos faz ver para onde deve se dirigir o movimento de uma sociedade esclarecida, uma sociedade democrática, de uma sociedade que quer, com conhecimento, produzir emancipação, poder criativo, mobilidade e qualidade de vida nos seus vários níveis. Não necessariamente acúmulo de bens, mas qualidade de vida, sem dúvida alguma. Deve se dirigir contra essa oligarquia que monopoliza os bens fundamentais. E cabe aqui a percepção, enfim, que eu transmito a vocês como desafio, perceber onde está na atualidade a forma dessa oligarquia. Há quem veja, por exemplo, na forma com que hoje, dentro da estrutura do Estado, há uma captura, é o termo que se usa, o Estado capturado, primeiro por usuários tradicionais, que é uma oligarquia política, mancomunada, né, com as altas esferas e tal. Há quem o veja também no salário assimétrico e violento dentro de uma ideia de sociedade democrática, realizado no âmbito da magistratura, judiciário, da procuradoria, etc., onde os caras ganham 27 mil, tudo bem, que bom ganhar 27 mil, né? Mas querem ganhar 35 ou 40 e ter auxílio alimentação ainda, né, professor? E retroativo, auxílio alimentação, e pago automaticamente. É retroativo. E quando decidem que é retroativo, entra 350 mil na conta no mês seguinte. Então, vocês entendem o que significa a palavra oligarquia. Aqui, no caso, realizado dentro de quem defende o Estado de Direito, etc., né? Em nome do Estado de Direito. Né? Estou me expondo a ser processado aqui, evidentemente, falando isso. Né? Mas não é nada particular, é algo que um historiador, que um cidadão não pode deixar de perceber. Né? Como opera o funcionamento de uma oligarquia no Estado contemporâneo, e a sua permanência, e o fato de que isso mimetiza um componente genético da história do Brasil. E, claro, há outras componentes, a oligarquia midiática, e atualmente, ligada nesse processo, a uma casta de prestidigitadores, pregadores, o pentecostalismo digital, que tomou a modernização coronelista, o neocoronelismo do Sarney, falei o nome dele de novo, e do Toninho Malvadeza, dessa gente, né? Que quando a ditadura começou a fazer água, eles, junto com a Globo, se tornaram senhores das antenas, no norte e no nordeste brasileiro, e aí atualizaram a sua presença, oligarca, coronelista e tal. Então, hoje, isso é feito com o mesmo movimento pelos infelizes que acumulam bilhões e molestam a modernização do Brasil. Em 2012, estamos todos aí estupefactos com a desfaçatez desse cara que foi parar na Comissão de Direitos Humanos, né, criando o que nós temos ali? Criando assim, um estado de choque para quem tem bom senso, né, basicamente. E o que nós temos ali? O despudor de uma oligarquia que se assume como triunfal. Né? Você não tem com o que se importar, porque tem os meios que garantem essa permanência ali.
Então, se há, a meu ver, o núcleo de um componente genético no Brasil, aí está, é esse. Há outros. Outro muito importante, o fato de que o Brasil, por 400 anos, foi uma teocracia, porque o Estado português era um Estado de direito divino, garantido por uma ideologia de Estado que surgiu numa data conhecida, que é 28 de outubro de 312, quando Constantino, vindo do Oriente, enfrenta o desafio de um general que havia se proclamado Augusto em Roma, chamava Maxêncio. E ele, antes dessa batalha, que ocorre ao norte de Roma, a Ponte Milvia, ele tem uma visão, a visão de um signo, e um signo que aparece num lábaro. O lábaro, que vocês cantam no hino nacional, é uma faixa. Só isso. No caso da nossa bandeira, é aquela faixa onde está escrito ordem e progresso. Mas isso é a versão laica de uma faixa que no passado tinha outro significado, que era o feixe zodiacal, que estava em volta do orbis, né? E que significava uma potência que comanda comportamentos no mundo. E o Constantino tem aquele sonho e vê lá em grego en tuto nica, ou em latim in hoc signo vincas. Eu não sabia que era assim tão grande, pensei que era um pouco menor, e não tinha instrumentos de projeção. Então eu havia trazido um artefato para mostrar aqui. Como eu não vou poder mostrar o artefato um por um, eu vou pedir para o professor Kiefer ler aqui. Consegue ler, professor? Aqui em cima. Então eu vou te ajudar. É uma moeda do Brasil Império, para facilitar, nós temos tempo contado. Obrigado. É difícil, não tem luz, né? Não é atestado de senilidade que eu quis passar, não. É uma moeda de 1865, R$500, na qual está escrito em cima exatamente a faixa Constantino, in hoc signo vincas. Com esse signo vencerás. E ainda é separado aqui, no meio da palavra signo, está a cruz que ornava a coroa imperial brasileira. Então, o que é declarado aí? A síncope Igreja-Estado que formou a nação brasileira. E que era garantida pelo Império. Que produziu na Constituição de 1823, que o Dom Pedro I impõe, outorga, depois de fechar o Congresso Constituinte, entra a cavalo na Assembleia Nacional, fecha aquilo e outorga uma Constituição que ele havia escrito, na qual está o famoso quarto poder, que é o poder de interferência do imperador, justificado pela sua qualidade divina. Então, não vamos desenhar essa experiência porque ela foi questionada apenas 60 anos depois desse episódio, 67 anos depois desse episódio, com a proclamação da República, onde o Brasil viveu um breve hiato laicizante. Breve hiato. Ideologias positivistas no Rio de Janeiro, em Recife, em Salvador, em Porto Alegre, um pouco em São Paulo, que tentaram criar um programa científico, acadêmico e profundamente laicizante do Estado brasileiro, como forma de superar a monarquia, que era profundamente católica. E lembrem que uma das razões do golpe que encerrou o Segundo Império é que a princesa Isabel era de uma carolice que nem os católicos suportavam, né? Então havia um exagero de carolice, né? De catolicismo, piegas naquele momento. Então, houve essa tentativa. Mas o desenvolvimento posterior da história brasileira desdenhou esse elemento republicano. E, novamente, aos poucos, se reintegrou à vida histórica brasileira isso que faltou, a crítica, a presença do clero, né, devido à crítica da sua intromissão e o programa laicizante. Então, essa moeda está bastante atual, porque o Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, que se reúne em Brasília, para dar um pequeno exemplo, discute políticas públicas de saúde, lá está um representante da CNBB. O que tem um bispo da CNBB a ver com a campanha de vacinação do H1N1? Tem a ver porque, entre outras coisas, se discute ali o direito das mulheres ao seu corpo, incluído aí o direito ao aborto, tabu ainda não examinado na cultura brasileira, freado por essa presença moral de um órgão teológico em um ambiente laico, que é uma Comissão Nacional de Saúde. Evidentemente, a experiência religiosa tem sua dimensão, tem sua validade na vida de cada indivíduo, cada um pode optar por tê-la ou não tê-la,
livremente, né? Essa garantia tem que ser dada a todos. Mas a interferência disso na vida do Estado é um passadismo, uma arrogância, é parte do DNA brasileiro. E muitos de vocês, eu vejo aqui, são jovens, mas nem todos. Então, esses nem todos devem lembrar quando foi proibido, por exemplo, que fosse aos cinemas brasileiros o Je vous salue Marie, do Jean-Luc Godard, né? Por sorte, escapou a vida de Brian, que é engraçadíssimo e que eu, como historiador de história antiga, reconheço facilmente o melhor livro para nós melhor filme para nós compreendermos aquele contexto ali examinado, né? O contexto em que nasceu o personagem Jesus Cristo no Império Romano, né? Um filme engraçadíssimo para isso. Então, há, claro, esse elemento constitutivo do DNA brasileiro. Mas há esse elemento com o qual agora encerro, porque eu acho que já devo estar, professor, não? Já passei? Puxa, vou te pedir para me dar um cutucão. Bom, eu ia pedir dele que me alertasse o tempo, né, professor Kiefer? Bom, obrigado. A potência histórica brasileira. Quando nós pensamos no DNA, nós não podemos deixar de entender que o genoma hoje é um conhecimento que dá potência, que nos ajuda a compreender a potência que está em cada um dos nossos corpos. A mente é um produto do corpo, não como quis Platão, o contrário, né? Então, no nosso corpo está nossa linguagem, nossas instituições, nossa visão estética, criativa dos patrimônios que nos constituem. Estamos falando aqui um idioma da família indo-europeia, um romance do latim. Usamos uma estética, toda ela formada na Grécia do século VI, do século V, do século IV a.C. Vivemos em um mundo onde essas tradições, aparentemente muito antigas, estão ao nosso alcance imediato, esteticamente, intelectualmente, cientificamente, sobretudo dentro de uma universidade. Então, o Brasil não é apenas o produto da imigração recente, seja no momento das descobertas, no século XVI, ou das imigrações posteriores, mas o Brasil é todo esse laço de culturas que nós podemos identificar, compreender, examinar e fazer parte do nosso exercício criativo atual e contemporâneo. E que ele seja usado, evidentemente, com sentido de liberdade contra as deformações do DNA histórico brasileiro com os quais eu ilustrei essa nossa visão histórica. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de inicialmente agradecer o convite em nome do citando o Luciano Alabarce, meu colega de trabalho durante muitos anos na Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. Agradecer também a presença do Marshall e pedir licença para falar sentado, até porque eu escrevi e a luz aqui também é complicada para ler. A gente não chegou a combinar o que falaríamos e tal, então, como eu trabalho mais na área da escrita criativa, da literatura, eu quero falar um pouquinho sobre isso. E depois abrir para debate, que eu acho que o mais interessante num momento desse é a conversa aberta, democrática e franca. Eu chamei a minha fala aqui de DNA do escritor, até pelo convite, né, DNA do Brasil, e acho que sobre DNA o Marshall já falou bastante, então eu vou... Já que ele fez isso, a gente combinou ali fora rapidamente. Já que ele fez um panorama geral, ele foi para o geral, eu vou para o particular. Então, nesse particular do DNA do Rio Grande do Sul, eu acho que tem um alelo estranho nessa história aí, hoje, que é a emergência das oficinas literárias, a escrita criativa no Rio Grande do Sul. Eu falo aqui como professor do curso de mestrado, doutorado e pós-doutorado da PUC, e também da graduação e do pós-graduação. Nessa cadeira nova que nós implantamos há 2 anos, agora estamos no 3º semestre, e que se chama Escrita Criativa. Infelizmente, ou felizmente, não sei, depende do DNA de cada um, nós fizemos uma transposição linguística direta dos americanos. E eu, em 1986, lá estive num curso desses,
chamado Creative Writing, escrita criativa. Eu estive no International Writing Program da Universidade de Iowa nos anos 80, 1986. Quando eu voltei para o Brasil, e especialmente para Porto Alegre, desempregado e sem muito futuro, porque sou um coloninho, nascido em 13 de maio, migrado também, como muitos de nós, meus avós, meus bisavós, vindos da Alemanha, e chegando aqui, não fazendo parte da oligarquia em nenhum momento, mas talvez com muito desejo de fazê-lo, né? Então, minha família, por exemplo, é uma família de não proprietários, ou aquilo que a gente chama aqui de microproprietários. Considerando que meu avô paterno tinha 16 hectares de terra e 3 filhos, e o meu avô materno tinha 24 hectares de terra e 13 filhos. E, portanto, a minha mãe herdou 2 hectares. Numa monocultura da soja, como a nossa, ou do milho, ou de outras culturas agrícolas, um pedaço de terra desses, num país como o nosso, é absolutamente insignificante. Fosse no Japão, a minha família seria rica. Fosse em algumas regiões da Alemanha, se tornariam muito ricos pela altíssima produtividade da terra. Mas aqui no Rio Grande do Sul, quando eu criança, meus pais e meus tios e meus avós eram gente pobre. E por ser gente pobre, eu tive que sair da minha terra natal e vim para São Paulo, fui a São Paulo, e depois de São Paulo vim aqui para Porto Alegre e acabei transformando Porto Alegre na minha cidade e estou lá até hoje. Esse DNA colono me acompanha até hoje no meu jeito de vestir, no meu jeito de falar, nas minhas aulas, em toda a minha existência. E quando voltei, então, dos Estados Unidos, porque isso é uma coisa que o colono aprende. O colono abre a geladeira, se tem geladeira, e ele escolhe o que ele tem e faz um brodo, faz um sopão. Ou seja, colono aprende a criar soluções. Esse jeitinho brasileiro que a gente tanto fala, né, que o brasileiro, especialmente fora daqui, eu ouvi tantas vezes, vocês brasileiros têm jeito para tudo, porque a gente conserta tudo, a gente ajeita tudo, a gente tem... Mas isso não é uma característica só brasileira, isso é uma característica especificamente do colonizador. Porque o colonizador, quando entra num navio, e como a minha família, que ficou 3 meses num navio, tu tem que gerar soluções para cada problema que aparece. Então, retornando para Porto Alegre, comecei a pensar, o que eu faço da vida? Os espaços universitários, todos fechados. Todo mundo sabe, aí tem tanto aluno da Letras aqui que vai fazer concurso público e vai tentar dar aula na URGS, vai tentar aula na USP, na PUC, em qualquer lugar. Os espaços todos fechados. E aí eu pensei, e por que não oficina literária? Já que foi isso que eu aprendi bem nos Estados Unidos. E abri a minha primeira oficina lá na Casa de Cultura Mário Quintana, em novembro de 1986. Simone Schmidt, hoje professora na Faculdade de Santa Catarina, na Federal, professora de literatura, era então diretora da Casa de Cultura, da parte cultural. Na verdade, o Appel era o diretor-geral, porque não havia ainda nem a SEDAC. Não, a SEDAC acho que já havia, mas há pouco tempo a SEDAC tinha sido criada, e SEDAC é a Secretaria de Cultura do Estado, e a Casa de Cultura fazia parte da SEDAC. Até a sede da SEDAC era lá na própria casa, ainda em reforma. Aí a Simone me chamou, quando chegou o dia de dar a primeira oficina, a Simone me chamou na sala e disse, Charles, vão ter que desistir. Não tem público. Teu curso não pode sair. Nós não temos condições de pagar. Era um cachezinho miserável. Eu disse, mas quantos alunos tem? Ela me disse, tem 3. Eu disse, mas eu farei a oficina para os 3. Mas a gente não pode pagar. Farei de graça. E eu trabalhei durante 1 ano,
para 3 alunos, sem cobrar um centavo da Casa de Cultura Mário Quintana. Porque naquele momento eu me lembrei do Mozart. E eu venho de família com formação musical, meu pai foi cantor, minha mãe também. Eu próprio tinha sido músico na juventude, e ali eu ainda era jovem. E eu me lembrei do Mozart, que um dia chegou em Paris, jovem, para fazer um concerto, e ao entrar no teatro, o diretor do teatro disse: vamos ter que desistir. Não tem público. E o Mozart olhou para ele e disse: mas não tem ninguém? Não, ninguém não. Tem um cara sentado lá. Então eu vou fazer o concerto para uma pessoa. E também não cobrou nada. E fez esse concerto. Coincidiu que aquele cara que estava sentado na plateia era um empresário francês que depois foi uma espécie de agente cultural do Mozart pela Europa inteira, naquele período. Que não era como hoje, naturalmente, que hoje as coisas são bem mais dinâmicas nesse ponto. E aí eu dei aquela aula, aquele curso durante 1 ano para aqueles 3 alunos, e aí eu vou dar um salto, então, de 1986 para hoje, 2013. Hoje eu tenho uma empresa de cursos, de oficinas, com 1.800 pessoas em lista de espera. Porque, colonamente, lá no começo, eu soube trabalhar de graça para 3. Isso é uma coisa nova no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos na PUC o primeiro curso no Brasil e provavelmente na América Latina, descontando talvez o México, que eu não sei bem se a UNAM não tem. Acho que também não tem. Talvez só nos Estados Unidos e na Inglaterra. E na PUC nós temos escrita criativa no nível da graduação, no pós-graduação, naqueles cursos extensivos de pós-graduação, stricto sensu, lato sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nesse momento nós temos um aluno fazendo pós-doc em escrita criativa numa universidade inglesa. Um aluno que foi meu aluno por 16 anos, de oficina particular. Eu tenho um grupo de oficina que está comigo há 18 anos. Tenho alguns grupos comigo de 10 anos, 12 anos. Nesse momento eu tenho 5 grupos particulares e mais os da universidade. Os cursos na universidade duram 3 meses. Um semestre, praticamente 3 meses. A gente começa em março, termina em julho, início de julho, 3 meses. Mas a oficina funciona mesmo quando ela é de longo prazo, porque escrever não é uma coisa muito simples. Então, esse para mim é um DNA gaúcho que está prontinho para ser exportado, e já nesse momento, e eu digo é um alelo estranho, né? Nasceu no meio desse conjunto de alelos que é a cultura gaúcha, está sendo exportado já para outros estados. Nós estamos indo a São Paulo, ao Rio, a Bahia. Eu recentemente dei um curso durante 2 meses em Salvador. Nas férias de 2012 eu fui para Salvador. Hoje nós temos lá na PUC 20 alunos fazendo doutorado, vindos a partir dessa experiência lá da Bahia, vindos para cá. Então esse é um aspecto diferente, novo, que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, e que antes, durante uma entrevista que eu fiz com uma menina ali no cafezinho, depois de falar bastante mal do Rio Grande do Sul, ela disse: mas não tem nada de bom no Rio Grande do Sul. Daí eu me lembrei: não, tem uma coisa que a gente está exportando, que é a escrita criativa. Experiência é essa que, e aí eu queria falar um pouquinho, historiar um pouquinho, depois abrir para debate. Eu acho que não vou ler alguns trechos aqui do que eu fiz, mas experiência é essa que começa no Rio Grande do Sul, na década de 50, mais precisamente 1956, 56 nos Estados Unidos, mas em 64, 65 aqui no Rio Grande do Sul, com a professora Lígia Chiappini Moraes Leite, no então Instituto Estadual do Livro, que tem até hoje o Instituto Estadual do Livro. Instituto esse que é mais velho que a Casa de Cultura Mário Quintana e que a própria Secretaria de Estado da Cultura. Né? É um caso interessante de um órgão público atrelado ao outro que é anterior à mãe. O filho é mais velho que a mãe. Então, o Instituto Estadual do Livro, o filho, é mais velho que a Secretaria de Estado da Cultura, mãe. Esta professora, nesse passado, criou aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente nas dependências do Instituto Estadual do Livro, a primeira oficina literária do Rio Grande do Sul. E nesta primeira oficina literária, 9 jovens, alguns com talentos e outros nem tanto, estavam inscritos nesta oficina. Eu vou tentar lembrar todos, mas acho que não conseguirei. Um deles, chamado Sérgio Porto,
que publicou alguns livros, já faleceu há alguns anos, foi embora para o Rio de Janeiro e desapareceu da história cultural do Rio Grande do Sul. O segundo deles, talvez vocês conheçam. Estou brincando, todos agora vocês vão conhecer. Caio Fernando Abreu. Um menino de 19 anos, nunca tinha escrito nada, sentou-se ao redor da Lígia Fagundes Telles e seus colegas lá no Instituto Estadual do Livro e se transformou no Caio Fernando Abreu. Depois nós temos um outro que também era desconhecido na época e que vocês certamente conhecem, que se chama Moacir Scliar, que trabalhou durante muitos anos comigo lá na minha empresa de cursos e que no dia anterior a entrar no hospital disse para minha esposa, que trabalha comigo e me ajuda, disse para ela, para Marta, disse assim, Marta, eu vou fazer uma cirurgiazinha ali, daqui umas 2, 3 semanas eu volto, e até hoje estamos esperando. Não voltou. Josué Guimarães estava nesse grupo. Rui Carlos Osterman estava nesse grupo. Tânia Failassi estava nesse grupo. E agora a memória de velho já me falha. Não lembro mais quantos eu citei, acho que 6 ou 7, tem mais algum aí. Ah, sim, Carlos Stein, dono de uma famosa fábrica de material de cozinha, facas, baldes, pratos de metal. Está vivo, passeia encontros seguidamente lá pelo Bonfim, publicou 1 ou 2 livros e depois não seguiu carreira, porque teve que assumir os negócios da família, grande proprietário, uma grande empresa, e acabou se tornando um grande empresário e não escritor. Mas todos os outros egressos desta primeira oficina hoje fazem parte do que a literatura gaúcha tem de mais importante. Essa foi a primeira experiência de escrita criativa, ou então, na época, chamada de oficina literária, lá no Instituto Estadual do Livro, na década de 60. Depois disso, nós temos algumas outras experiências rápidas, especialmente no Instituto Estadual do Livro, que não se consolidaram, e mais tarde, na década de 80, a professora Regina Zilberman, então diretora do Instituto de Letras da PUC, convida o Assis Brasil para que o Assis Brasil abra uma oficina. E nesse momento que o Assis estava abrindo a oficina aqui, eu estava nos Estados Unidos, e quando eu volto eu abro a segunda oficina, então, da época, na Casa de Cultura Mário Quintana. Passados 20 ou 30 anos, quando nós fomos... E aí eu acabei sendo convidado pelo Assis para trabalhar na PUC com eles, aproveitar a minha experiência de escrita criativa. E aí nós resolvemos, então, abrir o primeiro curso, um curso piloto, na graduação. Isso em 2006. Eu participei desde o começo do processo. Abrimos uma primeira turma. E quando a universidade foi fazer a tabulação de dados, para saber quantos alunos tinham se inscrito na cadeira, tivemos que fazer 7 turmas. Porque 280 pessoas inscreveram-se para fazer escrita criativa. Eu e o Assis, nós tínhamos combinado que ele daria uma aula, e daí na outra semana eu daria outra aula, para aproveitar os 2 professores, então faríamos uma experiência salteada, e tivemos que eu dei 3 cadeiras, ele deu 2, e ainda tivemos que ter outro professor para dar mais 1 ou 2 cadeiras. E hoje nós temos milhares de alunos em lista de espera para fazer escrita criativa. O que será que está acontecendo? Que fenômeno é esse previsto pelo Andy Warhol? Que todo mundo quer ser artista. Que mais não seja por 15 minutos. Então agora eu vou ler rapidamente o meu texto sobre o DNA do escritor para organizar um pouquinho melhor essa fala. Uma francesa chamada Claudette Auriol-Boyer diz que, aspas, admitir o princípio de uma oficina de escrita é assumir o risco de pelo menos uma hipótese, monstruosa talvez para alguns, e para muita gente no Rio Grande do Sul monstruosa. Esta aqui, 2 pontos. A escrita é uma atividade, é uma disciplina suscetível de ser ensinada também. Ou, se preferirmos, dessa atividade suspeita-se o indizível sangramento, tal como da divindade. Fecha aspas.
Nos meus quase 30 anos de atividade nessa área, na verdade, antes fizemos a conta, parece que é 33, né? 33, não sei onde é que está a menina que fez a conta para mim ali. Nesses mais de 30 anos de atividade, estes mais de 30 anos autorizam-me, ao menos para consumo interno, a afirmar que é possível ensinar a escrever-se melhor. Hoje, e essa estatística eu fiz com os meus alunos, hoje, mais de 90%, entre 91% e 92% dos concursos literários nacionais são vencidos por alunos egressos de oficinas literárias. Eu mesmo tenho centenas e centenas de alunos que venceram esses concursos e publicaram outras dezenas e dezenas de livros que também receberam prêmios literários nacionais. Eu distingo aqui concurso literário de prêmio literário, porque o primeiro a gente vence com pseudônimo e o segundo com obra publicada, e isso torna tudo muito diferente. Uma coisa é ganhar um concurso, outra coisa é ganhar um prêmio. Quando eu concorro a um concurso, eu concorro às cegas. O leitor do concurso não sabe quem está participando. Agora, prêmio literário, às vezes vale mais a foto, ou o histórico, ou a carreira de quem está apresentando o livro. Então, por isso eu faço essa distinção. Certo, admito. Os críticos mais ferozes dirão que prêmios e concursos nada significam. Pode ser. Pode ser que não. Mas não se pode negar que prêmios e concursos literários fazem parte hoje do processo de autenticação do que a gente chama de sistema literário. Quando eu comecei, e aqui tenho 54 anos, então comecei com 17, 18 anos, publiquei meu primeiro livro com 17 anos. Quando eu comecei minha carreira literária, a autenticação do sistema literário era conseguir publicar. As editoras é que faziam o filtro. Com a modernização tecnológica, qualquer pessoa hoje abre uma editora. Basta ter um computador, dinheiro no bolso, vai numa gráfica e faz. Nós temos um amigo da Canal, por exemplo, tem uma editora chamada Solis, ele publica os livros dele. Aqueles livros não passam por nenhum crivo editorial. Então, na minha época, o selo de autenticação, o DNA de escritor, era dado pelo próprio sistema literário. Hoje não é mais assim. Hoje esse selo está se transferindo então para coisas derivadas, laterais, como são concursos, prêmios e etc. Então por isso que eu faço esta observação. No limite, só o tempo vai dizer quais são os escritores, né, egressos das oficinas, que vão se manter naquilo que talvez erradamente a gente chame de cânone, ou podemos chamar de gosto de leitura da nação. Podíamos discutir o cânone aqui, mas não é o caso. O professor José Hildebrando da Canal, o mais veemente crítico das oficinas literárias no Rio Grande do Sul, costuma acicatar-me, a mim pessoalmente, e nós temos históricas brigas sobre isso, com o argumento dele de que o Platão e o Aristóteles, o Goethe e outros luminares da literatura e da filosofia não frequentaram oficinas literárias. E isso para ele é a prova de que a oficina não funciona. E eu costumo contra-argumentar ao da Canal afirmando que sim, que eles não frequentaram oficinas literárias porque eles próprios foram orientadores de oficinas. Porque quando a gente vai examinar a história, e nós estamos aqui ao lado de um professor de história, quando a gente vai examinar a correspondência desses autores, tanto ativa quanto passiva, o que nós vemos lá é um esforço extraordinário desses grandes mestres de ensinarem o seu ofício aos jovens autores. A grande diferença entre eles e eu, e não querendo me comparar com o Goethe, é que eu cobro, e cobro caro. E ele fazia de graça. Isso sim nós mudamos modernamente. As universidades cobram, a PUC cobra para fazer oficina literária. Platão, qual a diferença entre uma oficina literária e uma escola de filosofia? A academia e o liceu do Aristóteles. Uma boa oficina literária,
necessariamente precisa assentar-se sobre 3 pilares, e é sobre esses 3 pilares que eu trabalho e que nós trabalhamos, inclusive, na PUC. Primeiro aspecto, primeiro pilar, leitura e interpretação de texto. Segundo, estudo das poéticas literárias. Eu começo as minhas oficinas com a poética do Platão, Expou Jou Kataton Kai Philosophicatum Genus. Eu começo lá. E em terceiro lugar, e só então, a produção dos textos. A produção do conto, da novela, do romance, da poesia e etc. Se uma oficina literária não conseguir produzir escritores competentes, mas se tiver produzido leitores competentes, bons leitores, já terá cumprido seu papel. Como levedo no pão, a leitura há de fermentar, há de gerar inquietações, há de avolumar-se e produzir no futuro alguma coisa nova e diferente. Às vezes, e eu tenho visto isso tantas vezes, nesses 30 e poucos anos de oficina, às vezes um aluno de oficina dá aquilo que eu chamo de salto quântico somente anos depois de ter participado da oficina. Cada personalidade tem seus mecanismos, os seus funcionamentos e os seus desdobramentos. É importante que o orientador de oficina não se apresse. Tenho um grupo comigo há 18 anos. O Marshall me perguntou lá fora, mas é quase consultório psicanalítico? É, quase, porque se trabalha também. Trabalho muito com a questão da psicanálise e literatura. Não se apresse, que ele se inspire. Estou fazendo uma imagem literária aqui para ornamentar um pouco essa fala. Que ele se inspire na seiva no interior do lenho que lentamente se dirige às ramas. Leva muito tempo para a seiva sair lá debaixo da raiz para chegar lá em cima, nas ramas. Compreender a tradição literária, apropriar-se dos tesouros literários do passado, beber daquilo que a gente chama de fontes vivas da cultura, é fundamental para o desenvolvimento de qualquer aluno de oficina. Sem conhecer o que os outros já fizeram literariamente, o neófito incorre seguidamente no erro da repetição rebaixada das formas. E sabemos o quanto o sistema literário é implacável com epígonos. Mesmo que o texto de aluno da oficina não tenha valor estético, como quer o da Canal e outros críticos do sistema, ou que o tenha em muito incipiente nível, é importante que ele, aluno, produza, porque somente a prática o levará a dominar os códigos, a familiarizar-se com a língua, a desmanchar bloqueios e repressões. O caminho se faz ao andar, já dizia Antônio Machado. Também aqui, na escrita criativa, não há caminho, mas uma intenção, um desejo, um fazer-se de dentro para fora. E aqui eu faço uma brincadeirinha agora com vocês. Como eu sabia que o Marshall ia dar um pau na religião, mas não chegou a dar, né? Respeitou a religião. Eu tenho um trechinho aqui que eu ia cortar, mas não vou cortar. Como somos herdeiros da tradição literária bíblica, eu fiz um estudo uma vez, especialmente na formação da cultura alemã, na educação alemã, a importância que teve para os alemães a tradução da Bíblia do Gutenberg. Eu arrisco a dizer, Marshall, que nós só estamos aqui não defendendo a religião, defendendo um objeto mágico chamado livro. Nós só estamos aqui hoje porque o Gutenberg traduziu a Bíblia para o alemão popular. O Lutero, mas que o Gutenberg que imprimiu, desculpe. Lutero traduziu e o Gutenberg imprimiu. Como eu estou pensando no objeto livro, esqueci do Lutero. Nós tínhamos lá a Vulgata e o Lutero transforma a Vulgata, traduz do latim para o alemão e é o primeiro grande livro que circula no mundo ocidental é a Bíblia do Gutenberg. Então, como nós somos herdeiros dessa tradição bíblica, como a gente construiu todo o funcionamento da sociedade democrática
sobre os princípios estabelecidos pelo Moisés, lá no Monte Sinai, através dos 10 mandamentos, eu criei também, para os principiantes, uma espécie de decálogo. E aqui eu quero dizer uma coisinha que não está no texto e lembrar, quando eu digo assim sobre a nossa herança, nós, vírgula, civilização ocidental, vírgula, somos herdeiros de 3 coisas. E last but not least lá no final. Logos grego, a ciência grega, a lex romana e o ethos judaico. Ponto final. É isto que nós somos. Nós somos a soma cultural da lógica, da ciência grega, Anaxágoras, Anaximandro, Tales de Mileto, Zenão de Eleia e etc. A lex romana, até hoje os nossos códigos legais são devedores com o código canônico, por exemplo, romano canônico, romano e canônico, e a ética judaica. Esta brincadeira, entre aspas, eu faço com os meus alunos e faço com vocês. Vamos fazer um exercício literário. Há 30 anos eu desafio os meus alunos. Até hoje não resolveram. Nenhum deles apresentou a solução. E vou desafiar essa plateia toda, inclusive o professor Marshall. Construam um país imaginário, e neste país imaginário literário, construam uma constituição para o funcionamento da sociedade deste país imaginário. E não utilizem nenhum dos 10 mandamentos. Bom trabalho. Então vamos para o meu decálogo. Olha Charles o profeta aqui, do alto dessa cadeira branca, que não é o Monte Sinai. Primeiro mandamento. Ninguém nasce escritor. Torna-se escritor. E o que leva alguém a se transformar em escritor é a genética, o DNA e a cultura. A primeira, a genética, é destino. A segunda é conquista. É suor, é trabalho, é dedicação, é estudo. Para a primeira, a genética, ainda não temos solução. Não sei se a engenharia genética não vai chegar ao ponto de eu chegar, minha filha talvez vai chegar lá no médico e vai dizer, olha, eu gostaria que a minha filha fosse, a filha dela, da minha filha, minha neta, que a minha filhinha fosse uma grande poeta. Talvez a engenharia genética, estou pensando como escritor agora, né? Fazendo um exercício de um delírio aqui. E para a segunda, a cultura, basta vontade, desejo de ser. Lógico, descontar daquelas situações do menino pobre que não tem nada. Mas hoje, pessoal, metade da minha sala de aula na PUC é aluno do ProUni. Não raras vezes eu abro o bolso, levo a mão ao bolso e dou dinheiro para os meus alunos, porque eu cobro do aluno. Por que não viesse à aula? Bah, professor, estou sem dinheiro para o ônibus. Eles ganham a bolsa, mas não ganham uma bolsa para pagar o transporte, muitas vezes. Sai correndo do trabalho e não dá tempo de chegar na universidade. Então, esses casos aí, a vontade, só a vontade, também não vamos virar voluntarista, né? Só a vontade não resolve. Mas hoje, nós já temos muitos programas de bolsas de estudos, então basta ter vontade de querer uma bolsa. Como dizia o Jean-Paul Sartre, um ser humano será, acima de tudo, antes de tudo e acima de tudo, aquilo que ele tiver projetado ser. E faltou eu dizer aqui que a gente também se torna escritor copiando outros escritores. Porque a frase, ninguém nasce escritor, torna-se escritor, é uma butade minha, uma brincadeira, em cima da Simone de Beauvoir. Quando ela diz, no começo do Terceiro Sexo, recomendo a todas as meninas a leitura desse maravilhoso livro, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Segundo mandamento. Vontade sem ação é devaneio. Para de sonhar e age. Escrever é como nadar, como andar de bicicleta. É preciso movimentar os braços, movimentar as pernas e, no caso da escrita, preciso movimentar o cérebro. 3. O melhor exercício para o cérebro é a leitura. Além de nos transformar em escritores, a leitura é importante até para a saúde. Evita o mal de Alzheimer.
pesquisa feita pelo professor, meu colega na PUC, Ivan Esquerdo, no INSER, Instituto do Cérebro. A leitura reduz em 70% o mal de Alzheimer. Eu acho que os médicos deviam receitar, na receita, no receituário, ler um romance por semana. 4. Escritor não precisa ser lobo solitário, como pregava o Hermann Hesse, que eu li na minha juventude. Vocês lembram, Lobo Solitário? Pode e deve frequentar cursos acadêmicos, oficinas literárias. Aliás, hoje em dia é aconselhável que pretendentes à escritura evitem o romantismo e as ideias feitas. 5. Desde Platão e Aristóteles, só para não chegar lá nos pré-socráticos, né? Desde o tempo do Platão e Aristóteles, só temos 2 tipos de escritores: os idealistas e os materialistas. E não há conciliação entre os dois. Há extraordinários escritores idealistas e péssimos escritores materialistas, e há extraordinários escritores materialistas e péssimos escritores idealistas. 6. Ser um escritor idealista ou materialista é só uma questão de ideologia, de visão de mundo. Evite apenas o panfletarismo, que é o uso servil das ideias. Não existe literatura isenta politicamente. Na estrutura profunda de um texto, a ideologia sempre se revela. E na estrutura aparente, ou de superfície, o que importa é a técnica. E o que a gente trabalha numa oficina literária? A técnica, não a ideologia. A ideologia vai depender de cada um. Eu tenho um aluno crente lá na minha sala de aula. O que eu vou fazer com ele? Deixá-lo em paz com a sua fé. 7. Só existem bons e maus escritores no sentido técnico. O que são bons escritores ainda não sabemos. E o que são maus escritores, eu pessoalmente sei sobejamente. 8. Agora eu vou dizer o que são, na minha opinião, maus escritores. São maus escritores aqueles que constroem histórias desconexas, de temas inexpressivos e estereotipados, em estilo adiposo, desajeitado, flácido e sem harmonia, sem sutileza, com cenas e situações inverossímeis, compostas com descrições desnecessárias e sem articulação com a narração, e arrematadas com diálogos artificiais e inúteis. Paulo Coelho. E outros. Peguei ele porque é o que mais vende. Como eu disse um aluno na PUC um dia, mas como o senhor tem rancor do Paulo Coelho? 9. Estou chegando ao fim, pessoal. Estou incomodando vocês com tudo isso. Todo escritor é um vir a ser. Acreditar-se pronto e acabado é o princípio da morte autoral. A obra-prima pode ser a primeira, a 12ª ou a última obra de um determinado autor. Quem assina a obra completa é a morte. Enquanto vivo, o escritor é um ser em construção. Por isso, orgulho e vaidade são extremamente perigosos. Quem sacraliza o próprio texto pode inventar uma nova religião, mas não uma grande literatura. 10. Um escritor somente é escritor quando menos é escritor. No instante mesmo em que tenta ser escritor e escreve. Na absoluta solidão do seu ofício, enquanto a mente elabora as frases e a mão, ou o teclado do computador, corre para acompanhar-lhe o raciocínio, é escritor. Nesse espaço entre o pensamento e a expressão, vibra no ar um ser sutil, fátuo, e que, terminada a frase, concluído o texto, se evapora. Nesse átimo, o escritor é escritor. Aí, e somente aí. Depois, já é o primeiro leitor, o primeiro crítico de si mesmo, o primeiro picareta de si mesmo, qualquer outra coisa que vocês queiram dizer. E não mais escritor.
Isso posto, gostaria de lembrar aqui, para finalizar, as palavras de um cara antigo, velho que nem eu, de 1917, publicado. O livro dele saiu em 1917, na França. Um sujeito chamado Antoine Albalat. A arte de escrever, estou traduzindo aqui, a arte de escrever ensinada em 20 lições. Em 1917, o Albalat, na França, publicou um livro que passou despercebido e que se chamava L'art d'écrire, a arte de escrever ensinada em 20 lições. 2 pontos aspinhas para fechar. Olha o que diz o Antoine Albalat. Creio que se pode ensinar a ter talento, a encontrar imagens boas e frases boas. Creio que se pode, com uma aptidão média, chegar até a se inventar um estilo. Demonstrar em que consiste a arte de escrever, decompor os processos de estilo, expor tecnicamente a arte da composição, dar os meios para argumentar e para estender suas próprias disposições, ou seja, para duplicar e triplicar o próprio talento, em resumo, ensinar a escrever a alguém que não sabe, mas que tem o que é preciso para sabê-lo, tal é o objetivo do meu livro. Ponto. Fecha aspas. E aí eu termino dizendo o seguinte: substituo por óbvio meu livro por uma oficina literária. Obrigado. Acho que vamos abrir para o debate, né? Isso. Vai circular um microfone aí. Quem gostaria de fazer uma pergunta, pode levantar a mão, que eu alcanço o microfone. Eu só tenho uma pergunta para o meu prezado e honrado colega. Qual é o prêmio para a escrita da Constituição sem menção ao Decálogo? Sem os 10 mandamentos? Sem. Tem que ter um prêmio, né? Eu sou estilo grego. E não é coroa de louros, não. Tem que ter algo substantivo. 1000 livros. Escolhidos por mim. Tudo extraído do Monte Sinai, me desculpe. Vou te dar de presente um livro chamado A Ética do Sinai. Pode pegar aqui. Não aceito. O público será juiz. Essa nação é regida pelo primado da liberdade. Palavra ausente na cultura judaica e no Decálogo, porque ali é o primado da autoridade. Segundo, os gêneros e indivíduos são definidos pela condição de igualdade e dignidade. Noção ausente numa sociedade patriarcal, porque ali não pode cobiçar a mulher do próximo, não? Mas o homem pode. Texto de autoridade patriarcal, de uma sociedade patriarcal que existiu há 2.500 anos atrás, que não é a nossa hoje, não? E que não é a da utopia que o senhor me desafiou a criar e que eu estou criando contra a linguagem, não a bíblica. A retórica não vale, trocar conceitos por palavras é retórica. Bom, mas o decálogo é retórico. Tudo que é falado é retórico. 3. Não há autoridade por natureza, nem permanente, mas apenas delegada e temporária. E ali há o pressuposto de uma autoridade fundante, a qual todos devem temer. E não é com temor que se funda a liberdade, e sim com respeito, com um sentido de igualdade. E aí eu escrevo meu 4º último artigo, não precisa 10, não. O direito e a sociedade são regidos pela regra da reciprocidade. Ou seja, eu não farei a ti o que eu não quero que façam a mim. E com isso está estabelecido o direito. Isso não está no Decálogo. É ética do Sinai, não faz ao teu próximo o que não quer que faça a ti. Isso é anterior, porque o Decálogo é escrito muito depois de Anaximandro, filósofo grego, que definiu a reciprocidade. Então não é do Decálogo, é grego. Eu acho que eu ganhei 1000 livros. Não ganhou. A questão aqui é outra. A proposta é o seguinte: faz funcionar uma sociedade, eu deixei bem claro, cria uma sociedade ideal, faça funcionar essa sociedade sem utilizar o Decálogo. Aí está.
O decálogo é uma lei coercitiva de um Estado teológico patriarcal. Não é o decálogo que é coercitivo. Mosaico. A lei é coercitiva. A lei mosaica. Não matar. Se você me matar, tu pode ir preso. Não, mas a ideia... Eu estou falando então, do fundamento. Mas o decálogo, não usei a palavra matar. Os fundamentos da cultura. É que eu não usei a palavra matar. Mas você está recusando a entrega do prêmio, aí é mais complicado. Aliás, o Luciano Alabarz tem uma excelente peça sobre a batalha entre os retóricos e, né, lembram lá no Teatro São Pedro há uns 2 anos atrás? Como era o nome da peça? Não, o outro. Que o Donaldo Schiller que fez o texto, adaptou do Banquete e do Fedon, eu acho. Não me lembro se era do Fedon. Era Banquete? Acho que era Banquete. Vamos às questões? Pois é, professor, parece que o pessoal está meio tímido aqui. Ó. Uma questão que eu sempre... Boa noite, Sr. Nelson, sou bibliotecário. É como definir um DNA gaúcho, né? É pelo estilo, é pelo local de nascimento, é pela história que ele reflete, né? Como a gente poderia identificar um DNA de escritor gaúcho? Pelo bar. Retórica. Pela retórica do escritor gaúcho. Bate. Bom, é que eu entendo que você está usando a palavra retórica com sentido depreciativo daquilo que é vazio de substância, que é como Platão atacou a vanguarda ateniense, que eram os sofistas. Mas a arte literária é a arte retórica, é a arte que flui, de organizar as palavras e dar a elas a clareza e a beleza do argumento. O argumento tem que ter em si a substância. Então eu vou, delicadamente, recusar o caráter depreciativo do que tu estás acusando como retórica, porque retórica é a meta da arte que tu ensinas. Arte literária. Arte literária é arte retórica. E isso foi o que escreveu um grande oficineiro, que foi Aristóteles, né, no Liceu. Dali vem a obra fundamental, que é a Poética. São as anotações dos discípulos de Aristóteles em Atenas. Todos queriam imitar o estilo de Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Então, Aristóteles generosamente analisou e criou uma taxonomia da cultura com o conceito de mimesis, imitação, né? E a finalidade era que aqueles jovens aprendessem a criar como os trágicos. Então, a obra fundamental da crítica da cultura, da crítica literária como um todo, ela é de uma oficina literária, rigorosamente. E foi, inclusive, anotada pelos discípulos, não pelo autor. Aristóteles não a escreveu. Bom, e parte dela era a retórica, claro, uma parte importante, né? Sim, lógico que naturalmente eu estou usando o recurso retórico de transformar a disciplina de retórica num conceito de vazio de sentido, né? Então, retórica com R minúsculo como substantivo é uma coisa um pouco, não diria que é pejorativo, mas é que, por exemplo, tu transformar a palavra fraternidade, como está no teu decálogo ali, no teu coisa, é fraternidade? Não usei essa palavra. Não, o que é aquilo lá? Li errado. Liberdade. Eu entendo que é difícil compreender a palavra liberdade à luz do decálogo. É uma palavra com um sabor retórico. Nós ainda estamos lutando por ela, evidentemente, né? Está aqui. Não falei fraternidade. Eu poderia... Só quero fazer um parênteses, eu não sou judeu, pessoal. Porque senão vai parecer uma disputa judaico-alemã aqui, não é. Eu sou alemão. Meus parentes botaram no forno milhares, talvez milhares de judeus. Tem um tenente Kiefer lá que é um espanto de crueldade. O Arnold Toynbee, pensador da história, tentou definir os componentes da nossa tradição, opondo o legado helênico e aí greco-romano, nessa complexidade da ciência e dos gêneros artísticos e literários, e também do direito, da forma do Estado, ao componente judaico-cristão, como ele chamava, né? Então, ele chamava a civilização ocidental do trauma dessa junção
ocorrida, naturalmente, com a emergência do cristianismo como fenômeno de Estado a partir da era de Constantino, que eu já situei aqui no século IV. Né? Então, quando o cristianismo se torna uma potência política e progressivamente impõe essa fé com a proscrição do paganismo greco-romano. Isso gerou, entre outras coisas, aquilo que o Freud estuda no seu último livro, O Mal-Estar da Civilização, de 1938, ele morre em 1939, e onde ele exatamente vê que a junção desses dois elementos provocou a crise emocional e cultural que ele examinou a vida inteira. O recalque da sexualidade, a histeria ginecofóbica e a histeria contra a sexualidade antiga, que caracterizou o cristianismo primitivo, e um dos resultados disso, que é examinado por Peter Brown, historiador irlandês, radicado em Princeton, no livro Corpo e Sociedade, foi inclusive colapso demográfico de várias religiões do mundo antigo, e que foi perpetuado na história cultural do Ocidente como um trauma, o tabu da sexualidade, no qual, entre outras coisas, a mulher foi demonizada. Bom, virginizar a mulher é uma espécie de demonização, porque priva ela do prazer do corpo, do desfrute do corpo, da sexualidade, tão caro à cultura helênica. Então, sim, nós podemos pensar essa relação que é compositiva, mas é conflituosa também, entre o mundo grego e o mundo greco-romano e o mundo judaico. Mas entendendo que do mundo grego também procedem componentes éticos vigorosíssimos, entre eles esse que eu expliquei aqui, da dignidade, né, da liberdade, a experiência da democracia, completamente incompreensível dentro do mundo judaico, que é um mundo de autoridade patriarcal, e a ideia de liberdade democrática que nós exercitamos, e muitos outros. Né? Então, não há um monopólio ético judaico na cultura em que nós vivemos. Não é na minha utopia, que a minha utopia é ainda bem mais puritana, no sentido pagão e grego. Né? Mas nós temos, sim, essa tensão entre os componentes, mas temos, sim, uma ética grega fortíssima, inclusive nos pontos que nos interessam como artistas e literatos, né? O dionisismo, o afrodisismo, que o Nietzsche resgata no século XIX, e que passam a fazer parte da cultura como ética também. Vejam bem, se a gente usasse a ética grega, criança que nasce doente, jogamos nas pedras e quebramos a cabeça lá embaixo. Respeito à vida, ao ser infeliz, sofrido, às crianças. Eu não sei se o professor sabe, mas os antigos gregos, os pré-socráticos e também Platão e Aristóteles foram alunos de Xoxman-Estará na Babilônia. Foram alunos de Cabalá. E levaram de Ur, na Caldeia, a Cabalá para a sua terra. E lá desenvolveram o que hoje nós chamamos de Sofia. Eles retiraram do Ein Sof Or, da relação de Keter, Xoxmá, Binah, Tiferet, Chesed, Gevurah, Yesod, Hod, Netzchá e Malchut, toda essa concepção filosófica que eles desenvolveram depois. Esta ética estranhíssima do respeito à vida herdamos dos antigos hebreus do deserto e tantas outras. DNA do Brasil, segunda edição.